cruz pesada nos seus ombros carregava, suportando grande dor. Recebendo chicotadas, sendo cuspido e humilhado, mesmo assim não reclamou. Glória a Deus, voltamos. Morreu crucificado, com os pés cravados, por amar um pecador. Ele passou esse dilema, foi forte aquela cena, quando ao Pai assim falou. Pai, em tuas mãos entrego Glória a Deus. o Espírito. E havendo dito isto, ele expirou. Irmão João e irmã Inês, chegando de novo. Pastor Nadir voltou. Escurecer, a natureza chorou, o véu do templo rasgou, quando ele expirou. A terra tremer, o sol escurecer, a natureza chorou, o véu do templo rasgou, quando ele expirou. Nenhum lençol foi enrolado pelas mãos de um senador. E depois foi colocado em um sepulcro emprestado, o inocente Salvador. Já era o terceiro dia, a tumba estava vazia, quando Maria lhe chegou. Oh, Jesus maravilhoso, graças te damos. Quando naquele momento o anjo a ela perguntou: Maria, por que buscais entre os mortos aquele que Irmão do Gemal voltou também. Jesus Cristo Nazareno? Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Ressuscitou. Esse rei é o cantinho ontem. Que morreu crucificado, ele já ressuscitou. Pastor Nadir cansou de cantar. Ressuscitou. Glória a Deus. Ressuscitou. Já era o terceiro dia, a tumba estava vazia, porque Jesus ressuscitou. Já era o terceiro dia, a tumba estava vazia, porque Jesus ressuscitou. Irmã Socorro voltou, irmã Salete chegou, tivemos uma pausa aí, trancou aí, nós tivemos um probleminha, mas voltamos. Aleluia! Aqueles que nós rodamos na primeira parte vai ficar assim. Isso aqui nós vamos fazer, completar a hora com esses minutos agora. Para
Aleluia! Glória a Deus! Boa noite, meu irmão Valmir Silva. Padaria dos Amigos, melhor pão de Bom Retiro do Sul. Visite na Senador Pinheiro Machado, perto do posto do Astor. Glória a Jesus! Aleluia, Jesus! Deus abençoe também o nosso irmão Henrique Roster, a sua família. Mais uma vez te dei aquele abraço. Os irmãos do Cerro da Pedra Branca, o irmão Darley, a irmã Priscila, o irmão Sueli, o Gabriel e o Davi. Aleluia! Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tudo está consumado. Tudo está consumado. Amém? Dá pra ver no seu olhar que a sua vida não vai. O Socorro Fernandes voltou. A tristeza tomou conta e a alegria foi roubada por alguém. Sente só em meio a uma multidão. Nesta prova tu vai ser um campeão. Como o Senhor fez com seu servo. Deus abençoe, irmão. Vai dirigir a oração na quinta-feira. Glória a Deus. Deus abençoe. Que dê graça, irmão. E é de fé. A oração não é qualquer um. O inimigo não tem poder sobre o que é seu. A prova que estás passando é só por um momento. O Senhor vai te devolver mais do que 100%. Aleluia. Se as portas estão fechadas e parece pra você não ter saída, você disse essa luta agora veio acabar com sua vida. Mas existe ainda uma solução. Osmar Dias, Deus abençoe. O inimigo não tem
esse louvor não é para emoção. Tem muitos que ouvem os louvor e se emocionam. Não. Louvor que nem esse é para meditação. Aleluia. Pra você ser grande tem que ser pequeno. Pra você crescer tem que se humilhar. Deus quebra o vaso velho e faz um vaso novo e enche de renovo pra poder usar. Pra você ser grande tem que ser pequeno. Pra você crescer tem que se humilhar. Deus quebra o vaso velho e faz um vaso novo e enche de renovo pra poder usar. A Bíblia fala de um certo gigante que afrontava o povo de Israel. Porém aquele temido grande Golias estava mexendo, era como Deus do céu. Deus abençoe também nosso irmão Maurício Costa, ali em Canoas, irmão Luciano, irmã Brenda, irmão Leandro. Daquele gigante que tombou ao chão. Pra você ser grande tem que ser pequeno. Pra você crescer tem que se humilhar. Deus quebra o vaso velho e faz um vaso novo e enche de renovo pra poder usar. Aleluia, glória a Deus. Ele é pouco que gostou, porque pra mim, porque não se humilhou, por se achar que já era muito grande. Ao nosso Deus ele não glorificou. A Bíblia fala que um sabia, a Bíblia fala que um sabia. Pra você ser grande tem que ser pequeno. Pra você crescer tem que se humilhar. Deus quebra o vaso velho e faz um vaso novo e enche de renovo pra poder usar. Ó meu irmão que se acha muito grande, o nosso Deus ao mesmo não mudou. Tenha cuidado para não comer igual o rei Nabucodonosor. Pastor Célio Tristes chegou também. O glória, irmã Marlene Silva. Mas eu quero te falar, cuidado irmão pra não acontecer contigo. Abre a tua boca e começa a glorificar. Temos que agradecer a Deus. Tem que ser pequeno. Pra você crescer tem que ser. Queremos passar mais uma vez o testemunho deste irmão ali de Rondonópolis. Antes de cair a transmissão, nós tínhamos dado o testemunho. Na oração final, ontem nós falamos de alguém que estava a perigo, que ia viajar e poderia ser a última viagem, poderia sofrer um acidente. E essa família, então, o irmão Marco Antônio e Marco Fernandes e Antonella e Christian Breves. Ali, então, eles estavam com a viagem marcada para ir para o interior visitar os seus pais e aceitaram a palavra que foi trazida e aceitaram a oração e também, diz ele, uma visão divina que o irmão teve. Graças a Deus. Deus sabe de todas as coisas. E eles descarregaram o carro que já estava carregado e deixaram à frente da casa e um vizinho veio pedir o carro e ele disse, eu não vou ocupar mesmo. Eu não vou mais viajar. E o vizinho arranca o carro e ele diz que se fosse ele tinha caído numa pirambeira. Mas como o vizinho arrancou devagar, quando procurou freio não encontrou. E o carro ficou à mercê de cair em uma barranqueira. Então quando Deus fala, temos que ouvir. E quando ouvimos, Deus nos abençoa. Agradecemos a todos os irmãos que estavam lá antes e agora retornaram. Que Deus abençoe, irmã Marlene. Eu não faço nada mais do que a minha obrigação. Que nem eu falei para a Câmara de Vereadores, quando nomearam, citaram o meu nome lá.
eu coloquei lá, não comento em redes sociais, mas me obriguei a comentar. Não faço nada mais que a minha obrigação. Estou ali do lado do Clóvis Fontoura, do Sebinho, ajudando ele em tudo que posso, mas esta é a obrigação do cristão. Não adianta pregar bonito, não adianta se vestir bonito, não adianta dizer que ama o teu irmão, dizer que tem fé se não tiver obras. E então, nós estamos aqui colocados por Deus todas as madrugadas, das 2 e pouco em diante, orando. Oramos durante todo o tempo que for preciso, atendemos irmãos. Esse testemunho nós atendemos na madrugada, o irmão entrou em contato com nós ali pelo Zap, conversamos e Deus está abençoando. E a gente fica feliz quando, não que eu falo, mas eu fico feliz quando eu vejo alguém na igreja se levantar e falar para algum irmão, assim, 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 Deus está falando contigo. E a pessoa ouve. Mas é triste quando a pessoa não ouve e entra no ouvido e sai no outro, às vezes até debocha. Mesmo que não seja verdade. Mas a Bíblia diz que às vezes falamos e às vezes profetizamos. Nesta noite nós vamos trazer continuidade do capítulo 15 do versículo de São João. Aqui agora hoje o versículo 5. O versículo 5 é uma afirmação dos outros que nós já passamos. Este capítulo nos traz uma palavra para nós entender e compreender que nós não somos nada sem Jesus. Tem muitas pessoas que estão há anos dentro da igreja, mas acho que elas podem defamar os outros, que elas podem falar mal dos outros, que ela pode julgar todo mundo, que ela pode fazer tudo conforme ela quer. E aí depois, quando quebra o nariz, muitas vezes até um processo enfrenta, aí vem se arrepender. Mas quando a palavra de Deus está falando com ela, está entrando no ouvido e saindo no outro. E isto é muito importante quando nós abrimos a Bíblia e entendemos que é a boca de Deus falando com nós. Este capítulo está me trazendo um grande ensinamento. Que eu não sou nada sem o eu sou. Nós começamos aqui com o primeiro versículo, Jesus dizendo, eu sou. Isso quer dizer, hoje ele vem de novo. No versículo 5 se repete, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. É o mesmo versículo, baseia-se ali na entrada do primeiro versículo, só que ali ele diz, eu sou a videira verdadeira. E aqui ele diz, eu sou a videira, e vós as varas. Ele está novamente aqui chamando a atenção. Não vai te meter achando que tu é o grande. Não adianta tu cantar bonito, tu pregar bonito, tu fazer live há 5, 6 anos. Não adianta tu estar na igreja há 40, 50 anos. Nada disso vai te adiantar. Sem eu, isso tudo não tem valor. Vai chegar um dia que tu vai chegar na minha presença e vai dizer, eu fiz isso na tua seara. E ele vai dizer, eu sou, tu não é nada, tu não fez nada. Quem fez fui eu, não te glorie. A glória é para mim, não para ti. E sai daqui porque eu não te conheço. E aí será hora triste, muito triste, para aqueles que hoje estão dentro da igreja, pensando que estão seguros, mas estão dando importância para tudo que está em roda, menos para a videira verdadeira. Ele diz aqui, eu sou a videira. Isto quer dizer, irmãos,
que nós somos completamente dependentes de Jesus. Todo galho depende do tronco para sobreviver. Todo tronco sustenta os galhos. E Jesus é o tronco. Jesus é o centro. Ele é a sustentabilidade da vida do ser humano, mas daquele que deposita a sua confiança nele. Eu gosto de repetir versículos para ver se as pessoas gravam, memorizam, como antigamente se dizia na escola dominical. Vamos memorizar o versículo áureo. Memorizar. Examinai as Escrituras e cuidar ter nela a vida eterna, porque elas que de mim testificam, disse a videira verdadeira. E é ela que testifica dele, e é ele que é tudo. E nós temos que colocar na nossa consciência. Também ele disse o primeiro mandamento: amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Não deixar nada entrar no teu coração, não deixar a tua alma entristecer e não deixar entrar porcaria no teu pensamento. O coração fala, a boca fala aquilo que o coração está cheio. A alma se alegra no poder de Deus, e o pensamento junta as palavras e a boca sai a falar de Cristo Jesus. Se o nosso coração estiver cheio da palavra de Deus, é dela que nós vamos falar. E ele diz para mim e para você que sem ele nada nós podemos fazer. Sem Jesus nós não vamos alcançar ter uma vida espiritual. Jamais nós vamos ter uma vida frutífera, com frutos espirituais. Os nossos frutos, os frutos daquele que não está ligado em Jesus, são frutos carnais. São frutos de olhar tudo em roda e ver tudo errado. Eu conversava nesta manhã ainda com a pessoa e dizia: olha, irmão, eu estou olhando aqui, ó, eu estou tomando meu chimarrão com minhas galinhazinhas soltas aqui e estou olhando ali, ó, a folha das árvores se mexendo. Eu estou vendo Deus ali. Agora, esses dias de noite, eu estava ali, um cachorrinho do meu filho no sofá. Veja, eu falei para minha esposa, eu disse para ela, mas ela não ligou. Veja, quando a gente coloca o coração na mão de Deus, liga o nosso coração ao coração de Deus, como Deus fala. Como Deus fala. Um cachorrinho ali, deitadinho no sofá. E eu me sentei ao lado dele tomando chimarrão. Vocês têm o zap da irmã Maria, fale com ela. Eu falei para ela. Ela não deu resposta. E Deus disse: olha o fôlego desse cachorro. Eu tive tempo. Isso foi na terça-feira. Eu tive tempo. É verdade, eu falei sim, mas a melhor resposta é o silêncio. Tempo debruçado, olhando o cachorrinho, respirando. E Deus falando comigo. Tu está vendo? Assim é a minha igreja. Todos respiram. Todos falam de Jesus. Mas nem todos têm uma alma salva. Esse cãozinho aí respira igual a tu. Quando ele morrer, acabou, ele não tem alma. Mas José, tu tem. Tu tem que cuidar da tua alma. Porque a tua alma vai prestar conta de tudo que tu faz aqui na terra.
E às vezes as pessoas olham um cãozinho ali, e ele está respirando. Da mesma forma que eu respiro, o cachorro estava respirando. Só que a alma dele é a alma, aquilo ali é a alma. Só que aquela ali não é o sopro de Deus, foi o que Deus me mostrou. Esse aí não é o meu sopro. Esse não é o meu sopro. Mas tu, ser humano que eu fiz com as mãos, a tua alma tu tem que cuidar. E esta alma depende de mim. Não depende de ninguém. E por isso, nesta noite, ele está dizendo: aquele que está em mim e eu nele, este dá muito fruto. E por quê? É lamentável, irmãos. É lamentável. Eu recebi muitas críticas ontem. Até pessoas dizendo que estavam com raiva do que estava sendo falado. Mas aqui está, não precisa ninguém ter raiva, não precisa ninguém ficar bravo. É só olhar para dentro de si e ver que tipo de fruto está dando. Se é de Jesus ou não é. Porque olha ali, olha, quem está em mim e eu nele, este dá muitos frutos. E eu me pergunto todo momento, deitado na minha cama, andando na rua, que tipo de fruto eu estou dando? Que quantia de fruto eu estou dando na obra de Deus? O que as pessoas veem em mim? O que as pessoas podem dizer de mim como cristão? Como ser humano eu sou falho, eu erro. Mas como cristão? E dá bem para ver aquele que está em Cristo Jesus. Ele está em todos. Mas nem todos estão nele. Aqui é uma parte para você meditar. Se você está em Cristo Jesus, o seu fruto é diferente daquele que não está nele. É eu que estou dizendo. Eu vou tornar a ler. Quem está em mim e eu nele, este dá muitos frutos. Nós vamos ver durante esta semana os frutos, ainda não chegamos lá. Como eu disse ontem, machuca, corta, dói, mas cura, liberta. Aquele que está em mim dá muitos frutos. Porque sem mim nada podeis fazer. Eu desafio qualquer um na face desta terra a me provar que faz alguma coisa sem Jesus. Eu desafio qualquer um que me prove que faz alguma coisa sem Jesus. Não existe ninguém que faça alguma coisa sem Jesus na sua vida. Eu creio que eu só vivo porque Ele tem estado em mim. E agradeço a cada momento pelo que Ele tem feito em minha vida. Que Deus nos abençoe nesta noite, nos dê graça, saúde, para que nós possamos enfrentar todas as batalhas, que não são poucas, são muitas, mas Deus, com o seu Filho, está pronto para nos dar vitória. Aleluia! Aleluia, Jesus. As partidas do martelo, cada vez que eu vi amar. Glória a Jesus! O gemido muito triste do meu Salvador Jesus. Em das
Este é o eu sou. Sem ele tu não faz nada, nem eu. Jesus foi condenado. Glória a Deus. Suas mãos verderam sangue e seus pés arrebentados. O seu rosto tão primoso foi cuspido e exultado. A coroa de espinhos lhe causou tanta aflição. Por isso ele sofreu para nos dar a salvação. Glória a Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Maria Brito, Deus abençoe. Foi tirado ali da cruz, numa sepultura nova, o lugar do meu Jesus. Os discípulos ali choravam a morte do meu Senhor, mas logo veio a notícia que Jesus ressuscitou. Mas maravilhoso Jesus, glorioso, meu Jesus foi para os céus, deixando suas promessas e lembrando. Irmã Lourdes Gilmar Campanharo, Deus abençoe. Sempre orando e jejuando, nós devemos sempre estar esperando o momento que Ele vai manifestar. Glória a Deus, amém, amém. Glória a Deus, amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Vitória Deus dará-me. Aleluia. Vitória Deus dará-me, eu sei. Se eu andar sempre na luz, confiar só em Jesus. Vitória Deus dará-me. Tem condições ele, impõe condições para ele dar vitória a nós. Vitória Deus Ó. dará-me, eu sei. Vitória Deus dará-me, eu sei. Se eu andar sempre na luz, confiar só em Jesus. Vitória Deus dará-me, eu sei. Se eu andar sempre na luz, confiar só em Jesus. Vitória Deus dará-me, eu sei. Glória a Deus. Eu desejo, Senhor, só em Ti descansar, e aqui
caminhar em amor. Se por tribulação eu tiver Glória a que Deus. passar, me protege, ó bom Salvador. Junto a ti quero sempre viver, minha alma te ama. Irmã Madalena Welter, Deus abençoe. Eu desejo, Senhor, com fervor, Glória a Jesus, é Ele mesmo. nossos pés em constante oração. Guarda meu coração para nunca pecar. Ó, conduz-me à santa mansão. Junto a ti quero sempre viver, minha alma te ama e almeja te ver. Eu desejo, Senhor, por ti sempre viver e cingir a coroa nos céus. Seja em lutas ou paz, quero sempre dizer. Olha, irmão Dalvan Alves, um abraço, irmão Dalvan. Oração ao Calvão também, não é mais Calvãozinho. Junto a ti quero sempre viver, minha alma te ama e almeja te ver. Nosso irmão que foi livre do acidente ontem pede aí com o irmão Nelson Celestino, resgatados. Glória a Deus, o irmão Carlos Dionísio de Abreu, de Moçambique, lá, pouco passa de meio-dia.
ele já está prevendo o versículo de amanhã, perguntando se nós vamos de versículo em versículo. Vamos, irmãos. Enquanto Deus estiver nos autorizando, nós vamos. Porque eu sempre gosto de deixar bem claro, a palavra que eu leio ali e tudo que o Espírito Santo me revela aqui não é para quem está escutando, é para mim. É para mim. Não é. Tem gente que acha que a espada, que a palavra de Deus corta assim. Não. E nem assim. Ela corta assim. Primeiro aqui, depois lá. Se machucou você, é porque você não está preparado. Porque primeiro ela veio para mim. Eu tenho que saber que esta palavra é para mim. Então, tem pastores, tem pregadores que não explicam isso aí. E aí a igreja, os ouvintes, eles acham, muitas vezes as pessoas dizem assim, falou porque conhece a minha vida. Não. Se Deus falou, foi comigo, foi com o pregador. Aquela palavra primeiro é para mim. Para depois aqueles que estão lá. Se surge efeito na vida deles, é outro problema. Eu sei que na minha está surgindo efeito. Eu estou aprendendo muito a mudar muitas coisas na minha vida. Eu estou aprendendo a buscar mais Jesus, a ler mais a Bíblia, a deixar mais Deus falar comigo, me dedicar mais à obra dele, procurar fazer mais para ele, de estar sempre ligado, não deixar as arestas vir e começar a me machucar as minhas folhas. Então a palavra veio primeiro para mim. Claro que o versículo de amanhã, quem conhece sabe. Daqui para frente vai ser pesado. Eu já estou me preparando para receber esse versículo nesta noite, no dia de amanhã, por onde eu andar. Eu estou me preparando para que Deus venha falar comigo. Eu quero que Ele fale comigo. Como eu testemunhei ontem, Deus já me feriu meu corpo, já me machucou falando comigo. Hoje Ele não me faz mais isso, porque eu entendo, compreendo Ele e Ele me compreende. Então eu sou feliz e agradecido a Deus e agradecido a cada um que tem orado em meu favor. Quem quiser acreditar, quem quiser crer, creia primeiro em Jesus. Creia, não acredite, creia em Jesus. Eu vou orar neste momento, mas você tem que saber de uma coisa. Um provérbio diz assim, do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são limpos aos olhos, mas o Senhor pesa os seus espíritos. Cuide. Cuide, que nem eu falei, vou continuar falando. A última parte do último mandamento do Senhor Jesus. Amai a Deus com todo o seu pensamento. Não deixe, procure não pensar nessas porcarias que estão a nos cercar. Ah, irmão José, mas tu acha que é fácil? Eu sei que não é fácil, mas o que não é agradável é chegar lá no dia do juízo final e não entrar nas mansões celestiais. Por causa de mínima coisa aqui. Mínima coisinha aqui. Porque eu continuo dizendo, tudo que eu falo aqui está escrito lá, para me cobrar quando eu chegar lá. Tudo que eu penso aqui na face desta terra está registrado lá, para quando eu chegar lá ele me cobrar. Não pense que passa frações de segundo em vão que ele não está cuidando. São 8 milhões de pessoas neste mundo. E ele cuida de todos e sonda todos os pensamentos. É difícil.
É difícil. Eu falava com o pastor Jorge e ainda dizia: pastor, mas será que as pessoas não colocam no seu coração que por um cocôzinho de mosquito vai para o inferno? A resposta dele eu não vou dizer, foi ele que falou, né? Mas é a realidade. Você pode fazer 99,9%, mas se você errar 0,5%, porque a Bíblia diz que lá só vai entrar santificação, purificação. Por isso, meus irmãos, que eu digo, se eu pudesse abrir a cabeça das pessoas e colocar o evangelho verdadeiro lá, mas eu não tenho este poder, nem Jesus tem de colocar a sua palavra dentro destas cabeças. É mais fácil andar sem pensar em Jesus, passa horas e horas, nem se lembra que ele existe. Nem se lembra que está respirando por causa dele. Eu sou quadrado, vivo as 24 horas pensando nele. Eu quero estar 24 horas ligado com ele. Os dias que me restam aqui nessa terra eu quero estar ligado com ele. Eu não quero me separar desta videira, porque eu sei que é muito triste. Eu passei 33 anos longe dele. Eu sei. Então, por isto que eu sou assim, que ele me fez assim, e eu prefiro ser quadrado, porque vão me chutar e eu não vou sair do lugar. Tem muitos redondinhos aí, ó, que o inimigo chega, chuta ele e ele lá vai rolar. Eu sou quadrado mesmo. Jesus me fez assim. A Jerusalém Celestial é quadrada também. Deus abençoe. Vamos orar. Amado Deus, Pai eterno, chego nesta hora na tua presença em nome de Jesus, apresentando a ti cada ouvinte nosso. Senhor, eu continuo apresentando a ti, a minha esposa e meu filho Emerson. Deus, tu sabes, e eu luto, e eu busco, Senhor, que tu venha, Senhor, mostrar o abismo que está preparado. Se tu estás me mostrando é porque está preparado. Mas eu luto, Senhor, para que esse abismo seja desfeito antes que chegue neles. Faça uma muralha com teu sangue. Faz, Senhor, uma muralha com teu sangue. Dá força, dá graça para eles vencerem. Deus, toma nas tuas mãos meu filho Edmar também, Senhor. Tu conheces, Senhor, as lutas que ainda terá que enfrentar, mas desça sobre eles também a proteção do teu sangue. Deus, abençoa, Senhor, os pedidos de oração. Livra, Senhor, aquele que crê na tua palavra. E o que não crê é contigo. Eu sei que o que tu tem nos mandado fazer, eu tenho feito. E eu creio no teu poder e na tua graça. Eu te peço nesta hora, quebra minha vida e faça de novo. Perdoa meus pecados, Senhor, e me dá força. Abençoa este casamento, Senhor, abençoa esta família, esta criancinha, Senhor, nesta hora, este vovô, esta pessoa que busca uma porta de emprego, Senhor. Abre, dá vitória. Deus, Jesus, continua operando maravilhas através, Senhor, dos louvores aqui no cantinho, a hora de falar com Deus. Cada louvor, Senhor, que possa alcançar uma alma, Senhor. Abençoa, Senhor, ali o irmão Fernando, Senhor, que teve esse livramento. Deus, eu te agradeço por ele ter ouvido, Senhor, a tua voz. Deus, e quantos mais tu ainda pode livrar nesta noite.
Quantos livramentos, Senhor, tu pode dar. Está chegando o feriado, Senhor. Vai ser dia, Senhor, de o inimigo estar pelas rodovias buscando almas, Senhor. Buscando, Senhor, os seus escolhidos também. Pai, não permita que os teus escolhidos caiam em cilada nestas viagens. Deus, que cada um daqueles que tem te buscado, que vai viajar nesse feriado, seja guardado pela tua mão e abençoado em nome de Jesus. Proteja cada um e dê graça. Boa noite na paz do Senhor. Paz e bem a todos. Ótima quinta-feira e uma sexta-feira de bênção e vitória em nome de Jesus. Amém.